Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título O Início do Governo Humano. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será um novo começo. Em segundo lugar, vamos falar sobre o arco de Deus. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre o princípio do governo humano. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Um novo começo. O fim do dilúvio. Deus cerra as fontes subterrâneas do mar e as janelas do céu. E então, decorridos 150 dias, as águas diluvianas começam a baixar em decorrência de um vento soprando sobre toda a terra, e a barca navega e para sobre o Monte Ararat, e os picos das montanhas começam a aparecer. Gênesis capítulo 8, versículos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas, fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Noé soltou um corvo da arca, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Por 3 vezes seguidas, Noé solta uma pomba e na primeira vez ela não achou lugar para pousar. Na segunda trouxe uma folha verde de oliveira e somente na terceira vez ela não voltou. E assim Noé percebeu que a terra estava totalmente seca e já podia ser reabitada. Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 14 diz assim: Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e, de novo, soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Deus ordena então que Noé saia da arca, junto com a sua família e com todos os animais, para repovoarem a terra e iniciar uma nova história para a humanidade. Gênesis capítulo 8, versículos 15 a 19, diz assim: Então disse Deus a Noé: Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra.
Sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé, em agradecimento ao Senhor por tão grande livramento, constrói então um altar e sacrifica as aves e os animais puros que separara na arca. Gênesis capítulo 8, versículo 20 diz: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Deus faz uma aliança com Noé. Para o recomeço da humanidade, Deus revela a Noé uma aliança incondicional. Ou seja, o Senhor assegura o cumprimento do pacto a ser firmado entre Deus e o homem, independentemente da resposta do homem, visando mais uma vez transformar o homem, representado por Noé e sua família, à imagem de Deus e manter um relacionamento de plena comunhão com Ele. No Salmo 119, Salmo não tem capítulo, mas no Salmo 119, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 111, versículo 9. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículos 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 6, versículos 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Portanto, aqui, para o recomeço da humanidade, Deus revela uma aliança a Noé. Então, neste contexto, nós podemos dizer que Deus, ele cumpre com a promessa, conforme nós vimos aí no Salmo 111, versículo 9, em que ele enviou a redenção. E em Hebreus, capítulo 6, que ele cumpriu o pacto com Abraão. E certamente cumpriu também, como registra a palavra do Senhor, o pacto com Noé. Este pacto com Noé, ele é denominado como aliança noaica entre Deus e toda a humanidade, por iniciativa exclusiva do Senhor. E esta aliança noaica, ela se reveste de 3 elementos, a saber, em primeiro lugar, a promessa de Deus para Noé e sua descendência. O Senhor disse a Noé que não amaldiçoaria mais a terra e que não destruiria os seres vivos com uma inundação universal. Também disse-lhe que jamais haveria outro dilúvio na terra e que ela continuaria
com as suas leis ecológicas, físicas, químicas e biológicas em equilíbrio, tendo semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, em todas as gerações. E nós podemos ler em Gênesis capítulo 8, versículo 21 a 22, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifar, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Em Gênesis, capítulo de número 9, versículos 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Portanto, aí o primeiro elemento da aliança noaica, ou seja, a promessa de Deus, que não amaldiçoaria mais a terra e nem destruiria os seres vivos e a terra com uma inundação universal, com um dilúvio, e que a terra se manteria com as suas leis ecológicas, físicas, químicas e biológicas em equilíbrio, havendo semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, em todas as gerações. Foi esta a promessa da aliança noaica. O segundo elemento para que haja esta aliança, ou o cumprimento desta aliança, foi o sacrifício de sangue da aliança noaica. Por ocasião dos preparativos para o enfrentamento do dilúvio, Deus ordenou a Noé que separasse 7 pares de cada animal e aves considerados puros ou limpos para adentrarem a arca, de modo que em algum ponto da cronologia diluviana, ou seja, no final, estes fossem usados para um sacrifício agradável a Deus, representando uma celebração de agradecimento pelo que Deus fez, livrando Noé e sua família da morte, e também pela consolidação da aliança firmada com a respectiva adoração. E nós tornamos a lei de Gênesis capítulo 8, versículo 20 a 21, que é exatamente o sacrifício de sangue feito por Noé, quando diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 8, 20 e 21. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Como terceiro elemento desta aliança noaica, nós temos a marca referencial da aliança firmada. Deus, por iniciativa própria, estabelece uma marca referencial para que todas as gerações futuras dos homens e o próprio Deus vissem nesta marca a lembrança de que o Senhor não mais destruiria a terra e os seres vivos
com o dilúvio. Esta marca escolhida pelo Senhor foi um arco-íris, como um sinal no céu perpétuo para toda a humanidade. E é o que nós podemos ler em Gênesis capítulo 9, versículos 12 a 17, que diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então eu me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e de todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, são eles 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Portanto, dentro desta aliança noaica, desta aliança de Deus com Noé, nós falamos aqui sobre 3 elementos base para esta aliança. E o primeiro foi a promessa, quando Deus estabeleceu que não destruiria mais os seres vivos e a terra com um dilúvio. Depois, esta promessa ela foi consolidada por um sacrifício que Noé fez dos animais limpos que Deus mandou que ele separasse na arca. E depois nós tivemos o terceiro elemento, que foi a marca referencial, para que Deus e os homens sempre viessem à lembrança desta aliança. A marca aqui referencial, o sinal, foi o arco-íris. Falemos agora sobre o recomeço da humanidade. O Senhor, para o recomeço da humanidade, estabelece algumas bênçãos e ordenanças, de forma a resgatar no homem a condição de ser imagem e semelhança de Deus e de manter uma comunhão tipificada pela adoração ao Senhor. Vejamos agora as bênçãos de Deus para o recomeço da humanidade. Em primeiro lugar, a primeira bênção de Deus foi que Noé, no caso sua descendência, deveriam ter muitos filhos e habitar toda a terra. Deus ordena que Noé e seus filhos tenham muitos filhos, uma descendência incontável, e que se espalhassem por toda a terra, tomando posse de toda a terra e de tudo o que nela há. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No versículo 7 diz assim a palavra do Senhor, em Gênesis 9, 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Como segunda bênção do Senhor a Noé e a seus filhos, Deus dá a Noé e a seus filhos o domínio sobre todos os seres vivos. Esta é a segunda bênção, o domínio sobre todos os seres vivos. Deus outorga ao homem a condição de ter domínio sobre todos os animais, aves e peixes, sendo o gestor principal e dominador de todos os ambientes do planeta Terra e do destino do reino animal. Gênesis
capítulo 9, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Como terceira bênção, Deus então dá mantimentos abundantes para a subsistência do homem. Deus disponibiliza uma infindável provisão de alimentos renováveis para a sustentação física do homem, oriunda dos animais e vegetais. Gênesis capítulo 9, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: tudo que se move e vive ser-vos para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, aqui se resume as três bênçãos dadas por Deus a Noé e seus filhos para o recomeço da humanidade. Em primeiro lugar, ter muitos filhos e habitar toda a terra. Em segundo lugar, como bênção, domínio sobre todos os seres vivos. E em terceiro lugar, mantimentos abundantes para a subsistência deles, do homem. Como ordenanças de Deus para o recomeço da humanidade, nós temos basicamente duas ordenanças. E a primeira foi não comer carne com sangue. Esta ordenança proibitiva de comer a carne com sangue diz respeito à crença de que o sangue é sagrado, ao representar a vida de um animal e que lhe sustenta a vida biológica, com indicação de como seria então a redenção da humanidade com o derramamento do precioso sangue de Jesus Cristo, tipificada desde o Éden pelo sacrifício de um animal e, consequentemente, pelo derramamento de sangue deste animal para dar túnicas de peles para Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem fez o Senhor, melhor dizendo, Gênesis 3, 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Portanto, aqui nós temos o sangue como um símbolo da vida. E Deus, neste momento, proíbe o ingerir sangue, porque se considera o sangue como a vida. E somente Deus é doador da vida. E, portanto, se alguém bebesse o sangue de animal, estaria profanando algo sagrado, que é a representatividade do sangue do animal. Pois este sangue derramado é que promoveria a redenção da humanidade, o sangue de Jesus Cristo. Considere-se que o sangue aqui não representa a alma de um animal ou de um ser humano, porque a alma é imaterial. Considere-se aqui também que esta ordenança não proíbe a transfusão de sangue, porque sangue é vida. Como segunda ordenança, nós temos aqui a ordenança ou
vamos dizer assim, a proibição de matar, ou seja, não matar o seu próximo. Deus ordena que não temos o direito de matar ninguém. E nesta ordenança, o Senhor estabelece o estado de se respeitar a vida humana, pois ninguém tem a prerrogativa de subtrair a vida de uma pessoa. A preservação da vida é tão importante para Deus, pois Ele mesmo colocou na consciência do homem que extirpar a vida é crime, é pecado, é contrário à vontade divina, e que desobedecer este preceito significa ser passível de uma severa punição. Leiamos então, dentro deste contexto, tanto a proibição de não comer carne com sangue, como a de não matar o seu próximo, dada por Deus a Noé e seus filhos como ordenança para o recomeço da humanidade. Gênesis, capítulo 9, versículos de número 4 até o 6, diz assim: Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo. De cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Considere-se aqui que Deus requer o sangue daquele que assassinou alguém. Neste contexto, Deus não coloca ou não dá a prerrogativa ao homem de estabelecer a pena de morte. Não. Deus apenas, ele revela que aquele que matar, o seu sangue será requerido. Ou seja, quem assassinou pagará com o seu próprio sangue. Mas isso segundo a vontade, a ordenança e a sentença de Deus, e não do homem. Deus aqui não estabeleceu a pena de morte, mas com ele fica a prerrogativa de dar e de retirar a vida. O Senhor Jesus é o dono da vida. Isto quer dizer que somente Deus pode dar e tirar a vida. Somente o Senhor é quem pode estabelecer os pontos no tempo onde começa e termina uma vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz subir. Os homens têm marcado em suas consciências que cometer assassinato é crime. E nas sociedades do mundo atual, esta condição é ratificada em seus códigos de leis, que formalizam que matar é ato criminoso, passível de punição. Na carta aos Romanos, capítulo de número 2, versículos 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 2, versículos 14 a 16. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, o arco de Deus.
Como já mencionamos, o arco-íris foi o sinal escolhido por Deus por iniciativa própria dele, como referencial para que todas as gerações futuras dos homens e o próprio Deus vissem nesta marca a lembrança de que o Senhor não mais destruiria a terra e os seres vivos com um dilúvio, sendo o arco-íris como um sinal no céu perpétuo para toda a humanidade. Deus não escolheu o arco-íris de forma aleatória como este sinal, pois tudo que Deus estabelece possui uma conotação espiritual que evidencia a sua existência, o seu reino e as coisas sagradas. O trono de Deus está envolto exatamente por um arco, que é tipificado pelo sinal que Deus colocou nas nuvens, representado então pelo arco-íris, como referência da aliança noaica. E isso nós podemos ler em Apocalipse, capítulo de número 4, como prova da existência deste arco no trono de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Passando agora para o item número 3 da lição, o princípio do governo humano. A partir de Noé, Deus instituiu o governo humano segundo as leis humanas, que veriam a ser estabelecidas a partir das ordenanças dadas por Deus para o recomeço da humanidade, como, por exemplo, não matar o próximo. Entretanto, esta centralidade do governo humano sobre a terra não era autossuficiente, pois a natureza pecaminosa do homem não lhe dá a condição de estabelecer uma justiça equitativa entre os homens, e apesar do Senhor permitir o governo humano sobre a terra ao longo do tempo da existência da humanidade, Deus está bem presente no controle da história desta humanidade. Através de sucessivas e progressivas alianças com o homem, tendo como alvo a plenitude da chegada da nova aliança na pessoa de Jesus Cristo, para introduzir a humanidade na aliança eterna, já firmada antes mesmo da criação de todas as coisas. Neste contexto, a partir deste ponto da lição, vamos compreender, resumidamente, quais foram as alianças de Deus com os homens ao longo da cronologia humana, firmadas antes e a partir do início do governo humano, até chegar na redenção salvífica em Jesus Cristo. E nós vamos iniciar com as alianças de Deus com o homem antes do governo humano na terra. E a primeira aliança é a aliança eterna. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu a salvação de todos os homens, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, sendo esta a aliança base e principal para a eternidade do homem. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 15 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos
em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, esta aliança eterna. A segunda aliança de Deus com os homens foi a aliança chamada edênica. No Éden, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se obedecesse ao Senhor, certamente viveria eternamente em comunhão com Deus. Adão falhou e uma outra aliança deveria ser firmada. Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Tomou, pois, o seu Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 7, vamos também contemplar esta mesma aliança edênica do Senhor com Adão no Éden. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 22, 14, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Portanto, já lá no Éden, nesta aliança edênica, o Senhor apontava a árvore da vida, Jesus Cristo como a vida, Jesus Cristo como aquele que daria a vida eterna ao homem. Em terceiro lugar, como alianças ou a terceira aliança de Deus com o homem antes do governo humano na terra, foi a aliança adâmica, já depois do pecado. O pecado ele entrou no mundo pela desobediência de Adão. E agora havia necessidade de uma redenção, prometida na pessoa de Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça de Satanás, redimindo então o homem de seus pecados, passando-o da morte para a vida. Gênesis 3,15, há então esta promessa de redenção ao homem, quando diz a palavra: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, aqui uma sentença em cima de Satanás, onde aqui o Senhor pré-anuncia a vinda de Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 16,
nós temos também uma alusão direta a esta pré-anunciação de Jesus como Salvador e Senhor da humanidade. Romanos, capítulo de número 16, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Portanto, estas foram as 3 alianças de Deus com o homem antes do início do governo humano na terra. A aliança eterna, a aliança, ou seja, esta aliança eterna, ela é a base fundamental para a eternidade do homem. Nós temos a aliança edênica, onde Deus, então, prometeu a Adão que se ele obedecesse ao Senhor, teria vida eterna, e a aliança adâmica, onde Deus, apesar de Adão já no estado decaído, promete enviar um Salvador, no caso, o Senhor Jesus. Vejamos agora as demais alianças, em número de 6, de Deus com o homem no início e durante o governo humano na terra. E a aliança que marca o início do governo humano na terra é a aliança noaica, que nós já vimos. Deus promete que a terra e os seres vivos nunca mais seriam destruídos através de um dilúvio, e estabelece ordenanças de conduta moral, inaugurando então o governo humano na terra. Foi o que nós vimos já no item 1 da lição. Depois nós tivemos uma aliança abraâmica. Todas as nações do mundo seriam abençoadas e salvas através de Jesus, sendo este então a semente de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sei tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mateus, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, Jesus como semente de Abraão. E na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, esta promessa é a aliança abraâmica. Observe que até aqui, a partir da aliança noaica, Deus vai, de uma certa forma, ao estabelecer estas alianças, controlando o governo humano na terra segundo os seus preceitos, segundo os seus estatutos, segundo os seus juízos. Logo em seguida, após a aliança noaica e a aliança abraâmica, nós tivemos então a aliança mosaica. Esta aliança estabeleceu uma base padrão normativa de conduta para todos os homens em todos os tempos, onde os códigos de leis de cada nação teriam como referência os 10 mandamentos e partes da lei mosaica que também apontam para a salvação em Cristo. Êxodo, capítulo de número 20,
versículos 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 20, do versículo do 1 ao 17, melhor dizendo, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Portanto, os 10 mandamentos, estes 10 mandamentos, a lei de Deus e partes da lei mosaica serviram então de base para a elaboração de todos os códigos de leis do homem para o governo humano. Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículos 1 ao 6, nós também vamos contemplar esta condição de que desta aliança. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celeste, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que o de Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para o testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Portanto, a aliança mosaica também aponta para Cristo como o Salvador e Senhor de toda a humanidade. Na quarta aliança, nós temos a aliança palestina. Esta aliança está correlacionada mais intimamente à nação de Israel, para entrar e se fixar na terra prometida de Canaã, e ali se estabelecer como nação com seu território. Isto se obedecesse à voz do Senhor, ou ao contrário, se não obedecesse à voz do Senhor, seriam punidos. E nós podemos ver esta aliança palestina consolidada lá no livro de Jeremias, capítulo de número 11. Jeremias, capítulo de número 11, versículos 1 a 5, que diz assim: Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito,
a fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos sereis a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que emanasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Portanto, devemos ouvir a voz de Deus para realizarmos um governo humano justo. E esta aliança palestina tipifica exatamente isso: ouvir a voz de Deus. Como quinta aliança, depois do governo humano na terra, do início do governo humano na terra, então nós temos a aliança davídica. A aliança davídica se refere à vinda do Senhor Jesus Cristo para assumir o trono de Davi e salvar a humanidade de seus pecados através de seu sacrifício na cruz do Calvário. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, em seu capítulo de número 1, capítulo 1, versículos 30 a 33, diz assim a palavra do Senhor. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Portanto, aqui há uma anunciação nessa aliança davídica de que Jesus seria raiz ou da linhagem de Davi e assumiria esse trono para estabelecer o seu reino para sempre. E por último, fechando as alianças de Deus com o homem durante o governo humano na terra, nós temos a nova aliança. A nova aliança é a construção da graça da salvação da humanidade personificada em Jesus Cristo, sendo Ele o mediador entre Deus e os homens, sendo que esta aliança é o cumprimento das alianças anteriores aqui mencionadas e jamais será substituída, pois esta nova aliança na morte e ressurreição de Cristo introduz o homem na aliança eterna, pactuada antes da fundação do mundo. A primeira aliança que coloca o homem no estado de vida eterna e de comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ler esta nova aliança lá no livro de Jeremias, em seu capítulo de número 31. Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 35, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Portanto, aí a última aliança, a nova aliança na personificação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor da humanidade. Portanto, aqui nós temos nestas 9 alianças que nós lemos: a primeira, a eterna; segunda, edêmica; terceira, adâmica; quarta, noaica; quinta, abraâmica; sexta, mosaica; sétima, palestina; oitava, davídica; e nona, a nova aliança. Sendo então que as 6 últimas, a partir da noaica até a nova aliança, Deus está no controle do governo humano na terra. Pois, do contrário, se o Senhor deixasse esta terra e toda a criação nas mãos do homem, sem o controle de Deus, nós estaríamos numa verdadeira anarquia. Portanto, os homens devem governar a terra segundo os preceitos, os estatutos, os juízos e a vontade de Deus. Concluindo a nossa aula de hoje, o governo humano foi instituído por Deus. Porém, devido à fragilidade moral e espiritual do ser humano, este governo, fundamentado em seus códigos de leis, em qualquer época e em qualquer lugar do planeta Terra, deve ser regido segundo os princípios e valores cristãos, exarados na soberana e absoluta Palavra de Deus. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.